Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus consagrados, como alguns costumam dizer aí, né? Estamos tocando o barco logo aqui nessa manhã, tarde ou noite, a depender do horário que estejam me acompanhando. André Bom Tempo falando aqui no nosso podcast Notícias Comentadas dentro do podcast Mesa de Debates. Bom, o NC de hoje, né, dá uma destacada aqui e nem poderia ser diferente com essa questão absurda envolvendo o governo do Tarcísio, né? A questão do genocídio aí que alguns estavam chamando, né? Embora eu acho que essa palavra é um tanto quanto pesada, mas enfim, o fato de ter ocorrido a operação policial do Guarujá, que, como muitos disseram, né, foi uma chacina aí que o Tarcísio já pode chamar de sua, sobre o controle da Polícia Militar Paulista. Porém, devemos destacar aqui, até devido à nossa independência política partidária, evidentemente, algo muito parecido ocorrido aí também na Bahia, né? Afinal de contas, tivemos 19 mortes registradas após confronto entre suspeitos e policiais militares, né? Também aí no estado da Bahia, e se falou pouquíssima coisa, né? Em grande parte a esquerda, né, se posicionou muito pouco sobre essa questão. Lembrando que aqui a gente não vai falar da chacina da direita ou da chacina da esquerda, né? Não se trata aqui de ser neutro, mas se trata aqui de tomar uma posição que é a posição do podcast Mesa de Debates. E como vocês já bem sabem, né? Não somos nem governistas e muito menos fechamos com a oposição de direita, com a oposição da ultradireita, com a oposição liberal, com a oposição fascista, com nenhuma das oposições com viés de direita, né, que o governo tenha. Assim como também não fechamos, né, também temos algumas discordâncias também com algumas oposições de esquerda ao atual governo. Antes de tudo, a gente procura aqui manter a nossa independência. E independente de ser a, entre aspas, polícia de Tarcísio, ou a polícia baiana, ou quem quer que seja, estamos aí falando de uma política de Estado, né? Não é de hoje que a gente sabe como a coisa funciona e, antes de tudo, precisa ser rediscutido essa questão de segurança pública, esse modelo de segurança pública, a militarização da polícia e a forma, né, como muitas das operações são feitas, né? E evidentemente o que é que afinal de contas ocorre aí? Antes que venham falar que está passando a mão na cabeça de bandido ou qualquer coisa do gênero, não se trata de passar a mão na cabeça de bandido, até porque o ponto realmente é saber até onde estávamos aí falando de bandidos e até onde eram suspeitos, né? Eram pessoas que às vezes por lá estarem acabaram sofrendo, né, do fruto aí desse tiroteio, né, dessa operação, vamos assim dizer. E claro que também não estamos defendendo aqui o assassinato de bandidos, né? Mesmo aqueles que de fato assim não eram, afinal de contas não é atribuição do Estado executar ninguém, né? E sim prendê-los, tomar as devidas, julgá-los e tomar as devidas atitudes cabíveis dentro do que cabe na nossa democracia. É claro que
em determinadas situações, evidentemente, né, ocorrerá sim uma situação como a que vemos em que bandidos acabam, né, ali numa troca de tiros, ali num confronto, evidentemente sendo executados. O que chama a atenção e está assustando muitas pessoas é justamente o fato de que as versões estão um pouco diferentes aí. Inclusive, alguns falando que não houve exatamente uma troca de tiros, né? Aliás, isso é bastante comum em muitas comunidades, favelas, entre outros, quando a gente vê situações aí que a polícia acaba executando uma grande parcela aí de pessoas, né? Inclusive jovens negros, e no final das contas, acaba simulando, né, que houve aí um tiroteio para justificar determinada quantidade de mortes. Mas, enfim, isso não é algo da polícia do Tarcísio, ou da polícia do Rio, ou da polícia da Bahia, o que quer que seja. É o modelo de governo, é o modelo pensado, né, para a forma de segurança pública que temos no Brasil, que temos dentro das nossas características nacionais, entre aspas, terceiro-mundistas aí, né, como chamam. Ainda sobre o governo Tarcísio, pegando aí na página do professor Celso Gianazzi e também falando com referência ao jornal Folha de São Paulo, gestão Tarcísio determina que diretores observem aulas dos professores. E aí o Celso Gianazzi complementa, né, que escola não é lugar de autoritarismo, censura e perseguição. E está aí devidamente bem colocado, né? Porque afinal de contas fica uma situação um tanto quanto delicada essa, porque como se diz, o professor tem a liberdade de cátedra e a gente fala muito aí sobre essa questão de ter os direitos respeitados. E outra, o professor, ele passa a disciplina dele, como a gente muito bem vê, e é claro que determinados assuntos, determinados elementos permeiam, né, fazem parte da rotina das aulas, da rotina da educação, e não há nada de errado nisso, né? Até porque, do jeito que alguns falam, parece que estão criando aí militâncias, né? Parece que estão levando fichas de inscrição partidária para poderem abarcar aí os jovens, né? Ou seja, sempre tem que ter aquele bom e velho alarde aí. Mas, enfim, né? Coisas que já estamos um tanto quanto acostumados a verificar. Saindo um pouco aí dos governos estaduais e indo um pouco para a questão do governo federal, claro que em alguns aspectos isso pode até soar positivo, mas a gente tem que lembrar que capitalismo é capitalismo, né? Não existe capitalismo bom ou capitalismo ruim. E isso é uma das coisas que a esquerda muitas vezes parece que faz questão de esquecer ou se equivocar. Alguns celebrando aqui que na matéria do Estadão, que a revista The Economist, uma referência, né, para os liberais, para o capitalismo internacional, chama Haddad de eficiente e diz que investidores estão cada vez mais otimistas com o Brasil. Matéria aí no Instagram do Estadão, com a foto aí do atual ministro Fernando Haddad. Ora, o que a gente vê, afinal de contas, né? É claro que a gente não quer o país em crise, é claro que a gente quer o país prosperando, é claro que a gente quer o país rico, né? Porém,
a gente também tem que ver um pouco e analisar aí as origens dessa riqueza e os frutos dessa riqueza, né? Ah, desenvolvimento é bom? Bom, desenvolvimento é ótimo, mas para quem? Em que condições? Como isso está sendo feito? Né? Empresas lucrando, mas ao mesmo tempo demitindo? Confiança nos investidores. Confiança nos investidores, mas isso se refletindo em empregos, direitos, em melhores condições de vida da população? Em alguns aspectos sim, outros não, outros de forma bastante duvidosa. E como eu digo, né, é bastante complicado querer tratar como um balcão de negócios, né? Investidores estão otimistas, né? Que investidores? De que forma estão investindo no Brasil? É investimento naquilo que a população mais carece, mais necessita? Ou é um investimento, uma bolha especulativa? Assuntos aí que eu até convido a esquerda também a refletir, né? Principalmente aqueles que apenas pegam matérias como essa, né? Vem a foto estampada ali do Fernando Haddad, do PT, ministro da Fazenda do governo Lula, e simplesmente aplaudem, né? Sem algumas reflexões críticas por trás, né? Devidamente complicado aí. Bom, pegando aí outro ponto, né? E finalizando aqui meu notícias comentadas dessa semana, dá umas vaias aqui, né? O Tenente Coronel Zuco não perdeu aí a oportunidade de falar algumas bobagens, né? E ser extremamente agressivo, além de estúpido, principalmente com relação às deputadas Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, né? Em especial a deputada Sâmia Bonfim, o tenente-coronel Zuco, né? Presidente da CPI do MST, dessa farra do boi que está sendo aí, sem trocadilhos, né? A CPI do MST, falando aí, ironizando a colega, a companheira deputada federal Sâmia Bonfim, perguntando se ela estava alterada, nervosa, perguntando se ela precisava de um remédio ou, quem sabe, de um hambúrguer, né? Mostrando aí uma bela combinação de machismo e gordofobia da parte do deputado. E, ao mesmo tempo, né, o mesmo não demonstra preocupações aí com relação ao relator Ricardo Salles, né? Aliás, é uma mistura aí, né? Tanto do presidente Tenente Coronel Zuco e também do relator, né? Dessa CPI, dessa farsa que estão fazendo no Congresso, da tal CPI do MST, cujo relator é nada mais, nada menos do que Ricardo Salles, dispensa todos os devidos comentários. E o pior de tudo é que, além de ser uma farsa, uma pataquada, é a gente que está, enquanto cidadãos, né, enquanto pagadores de impostos, tendo que manter, tendo que sustentar, enquanto cadê a CPI do narcotráfico? Cadê a CPI das milícias, né? Cadê a CPI desses mesmos que estão direto ou indiretamente envolvidos com a morte de Marielle Franco? Isso para pegar só um exemplo aí bem pequeno, né? Cadê a CPI do agronegócio, a CPI das grilagens, a CPI do desmatamento na Amazônia, do capitalismo selvagem depredador na Amazônia? Isso só para pegar aí alguns exemplos, evidentemente, né? Bom,
Não vou tomar muito mais dos vossos tempos, né? Encerrando por aqui nosso Notícias Comentadas, agradecendo sempre a participação de todos vocês, além de acompanharem o Mesa de Debates, né? Pelo YouTube. Acompanhem também nosso TikTok, Instagram, Facebook, todas as nossas páginas, nossas referências. Falem com a gente, né? Quer mandar uma mensagem? Pode mandar aí no nosso 991076308, né? DDD 12. Inclua aí em grupos, né? Principalmente grupos com questões aí, notícias sobre política, política de esquerda, entre outros. E, evidentemente, divulguem, né? Divulguem o canal, colaborem e, se possível, dentro das condições de cada um, até mesmo colabore financeiramente com o nosso trabalho. Afinal de contas, nós fazemos isso justamente para vocês, né? Para todos nós aí, em busca de de um outro viés, de uma outra perspectiva de sociedade. Boa noite, muito obrigado e tchau.